Continuando, as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. As que vamos ver agora não são instituições financeiras, entretanto, têm autorização especial para operar no mercado de câmbio, que são a empresa de Correios e Telégrafos. Ela tem autorização para operar no mercado de câmbio por meio dos chamados vale postais internacionais, que são documentos que representam remessa de valores. Também a empresa de Correios pode operar na importação simplificada de diversos bens e mercadorias não sujeitos a registro no Siscomex. Siscomex é o Sistema de Comércio Exterior, do qual vamos comentar mais à frente. Então, a importação simplificada, por exemplo, livros, periódicos, remédios para uso próprio, num total de até $10.000, pode ser feito por meio da empresa de Correios e Telégrafos. Vocês estão vendo que a observação acerca de agências de turismo e meios de hospedagem, hotéis, está em cor diferente. Porque, na verdade, desde 2009, que a agência de turismo enquanto tal e o hotel enquanto tal não estão mais autorizados a operar no mercado de câmbio. Fiz questão de fazer esse destaque, primeiro porque às vezes as bancas gostam de fazer perguntas baseadas em norma anterior. Então, qualquer banca que coloque como questão que é agente autorizado a operar no mercado de câmbio, agência de turismo, está errado hoje, porque foi, mas não é mais. Entretanto, você deve ter reparado ainda várias agências de turismo que estão operando no mercado de câmbio legalmente. É porque essa agência de turismo solicitou a constituição de uma instituição financeira. Então, ela tornou-se uma corretora. A outra alternativa é que ela se cadastrou como correspondente bancário de câmbio de uma corretora ou de um banco de câmbio. Então, neste caso, agências de turismo e meios de hospedagem podem continuar operando legalmente no mercado de câmbio, mas como correspondentes de uma instituição financeira autorizada. Ou, caso solicite a sua constituição enquanto instituição financeira. Mas não existe mais a autorização para que as agências de turismo enquanto tais e os hotéis enquanto tais operem no mercado de câmbio. Essas autorizações se encerraram ao final de 2009. Vamos ver então quais são as taxas do mercado. E a primeira delas é a taxa do mercado de câmbio. Outra informação importante: oficialmente não existe mais dólar comercial e dólar turismo. Oficialmente não existe mais o chamado mercado de câmbio de taxas livres e mercado de câmbio de taxas flutuantes, que eram as denominações oficiais do dólar comercial e do dólar turismo. Esses dois mercados foram unificados em 2005, quando foi expedida a primeira versão do regulamento do mercado de câmbio e capitais internacionais. Então, hoje só existe uma taxa, a taxa do mercado de câmbio. É claro que nós, pessoas físicas, não conseguimos adquirir dólares pelo mesmo preço de um exportador. Ele adquire mais barato, porque ele compra uma quantidade maior. O importador é a mesma coisa, ele adquire uma quantidade maior. Então, não é que existe ainda um segmento diferente do outro. É uma questão de mercado. Aquele agente que adquire uma quantidade maior consegue um preço melhor. É assim em qualquer mercado, de qualquer tipo de mercadoria. Evidentemente, costumo fazer essa brincadeira também com os meus alunos nas aulas presenciais. Evidentemente que um atacadista de cerveja adquire a cerveja por um preço menor do que aquela que a gente compra no botequim.
Mas não é que tem um mercado botequim de cerveja e um mercado atacadista. O mercado de cerveja é um mercado só. Mas o preço do produto varia em função do poder de mercado do agente, da quantidade que ele está adquirindo. Então, guarde bem esta informação. Já teve, inclusive, prova de concurso público para banco anulada porque falava em mercado de taxas livres e mercado de taxas flutuantes. E desde 2005 não existe mais essa divisão no mercado de câmbio. Temos também a chamada taxa de câmbio interbancária pronta. Essa é a taxa da moeda estrangeira, do dólar. A moeda de referência para o mercado de câmbio é o dólar. Então, as posições de câmbio são, ao final, convertidas em dólar, mesmo que sejam em outras moedas, como o euro ou como o iene. A taxa do interbancário pronta é aquela taxa de câmbio da negociação entre os bancos, por isso no interbancário, negociação à vista. Porque no interbancário também existe operações para liquidação futura de dólar. Mas essas operações não são contabilizadas nessa taxa do interbancário pronta. Na taxa do interbancário pronta é apurado apenas a cotação média do dólar ou das moedas estrangeiras ao final referenciadas em dólar, nas operações entre bancos para liquidação à vista. A taxa do dólar cabo é aquela taxa das transferências internacionais. O nome dólar cabo vem do fato de que a interligação entre os sistemas no mundo inteiro, ao contrário do que muita gente imagina, ao contrário do que eu mesmo supunha até algum tempo atrás, não é por satélite, é por cabo submarino. A internet é por cabo submarino. As comunicações eletrônicas no mundo inteiro são por cabos submarinos. Antigamente, existia o chamado cabograma, que era o telegrama por cabo submarino. Esses cabos submarinos naquela época eram cabos de metal, de aço. Hoje são cabos de fibra ótica, mas continua sendo cabo submarino. Então, a taxa do dólar cabo é a taxa de conversão no caso de uma remessa internacional. Ela é diferente da taxa do mercado de câmbio brasileiro, porque ela sofre também a interferência da cotação do dólar no país destino. Porque você vai utilizar o dólar como referência para qualquer transação, para remessa para qualquer país. Se você vai remeter, por exemplo, para a Arábia Saudita, você tem que converter os seus reais em dólares e os dólares em randes, moeda da Arábia Saudita. Então, isso sofre a influência da cotação do dólar naquele país para onde você está enviando. Por isso, a cotação do chamado dólar cabo é distinta. E temos ainda a chamada taxa Petax do Bacen. A taxa Petax do Bacen é uma taxa que o Banco Central apura como média ponderada de todas as operações do mercado de câmbio num determinado período, tanto operações à vista quanto operações para liquidação futura. E aí a grande diferença da Petax para a taxa de interbancário pronta, porque na Petax entram também as operações feitas naquele dia, mesmo que a liquidação da operação, a entrega dos dólares e o recebimento dos reais, seja para uma data posterior. E aí precisamos entender o conceito de posição de câmbio. Posição de câmbio não é saldo em moeda estrangeira. O posição de câmbio é o total das operações de compra menos o total das operações de venda. Isto dá um valor que, apurado sobre a posição do dia anterior, dá a posição do dia de hoje. Então nós podemos ter 3 posições de câmbio e só instituição financeira tem posição de câmbio.
as instituições financeiras podem ter uma posição de câmbio comprada, que é quando o total de compras supera o total de vendas. As instituições financeiras podem ter uma posição vendida, que é quando o total de vendas supera o total de compras. E uma instituição financeira pode ter uma posição nivelada, quando o total de compras é igual ao total de vendas. Sempre lembrando que esta operação, além de verificar todas as feitas no dia, esse total é jogado em cima da posição do dia anterior. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar aqui um banco. O nosso banco, o Banco Cambial, eu vou passar. Vamos supor que este banco, na data de ontem, estava com uma posição nivelada. E na data de hoje, ele fez apenas 2 operações. Ele comprou $50 mil pagando à vista. E o nosso banco, eu vou passar, vendeu $100 mil para liquidação futura. E foram essas as 2 únicas operações que o nosso Banco Cambial Eu Vou Passar desenvolveu na data de hoje. E aí eu pergunto a você, após essas 2 operações, ao final do dia de hoje, qual é a posição de câmbio deste banco? Vamos fazer a conta. Ontem ele estava nivelado, portanto, o valor da posição era 0. Hoje ele adquiriu 50 mil e vendeu 100 mil. Portanto, ao final do dia de hoje, a posição do câmbio é vendida em $50 mil. Por isso eu chamei a atenção que posição de câmbio não é a mesma coisa que saldo em moeda estrangeira, porque a posição de câmbio, para ser calculada, ela inclui tanto as operações feitas no dia, quanto as operações feitas para liquidação futura. E é por isso que o banco pode ter uma posição vendida, porque ter uma posição vendida significa vender mais do que comprou. E é claro que é teoricamente impossível vender mais do que comprou se fosse operar apenas em moeda física. Mas é que essas liquidações, a maior parte delas, principalmente as operações de grande volume, são liquidações financeiras. São liquidações por meio eletrônico. Então, o nosso exemplo, o banco está com uma posição vendida em $50 mil, porque ele comprou 50 mil e vendeu 100. E ele, na véspera, estava numa posição nivelada. A posição de câmbio de $50 mil vendido não reflete quanto ele tem em caixa em dólares, porque ele, por exemplo, tem $50 mil em caixa adquiridos à vista. Não sabemos quantos dólares ele tinha em caixa na posição anterior, porque ele poderia ter, por exemplo, $50 mil em caixa e ter assumido uma posição vendida também de $50 mil, e aí estaria numa posição nivelada. Então, posição de câmbio não reflete quantidade de moeda estrangeira em poder do banco. Reflete as suas obrigações e os seus direitos, porque a operação de compra também pode ser para liquidação futura.